Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero falar sobre liturgia e culto no cristianismo primitivo. Para tanto, eu vou tomar aqui as cartas de Paulo e tentar mapear como se dava o culto naquele ambiente. Bem, é interessante perceber aqui, em primeiro lugar, o lugar de culto. Os cristãos paulinos, eles em geral se reuniam em casas. Essas casas eram as casas dos convertidos. No primeiro século, nós não temos ainda igreja no sentido físico. Igreja no sentido físico de templo só vai se dar mesmo posteriormente, quando acontece a cristianização do Império Romano. No primeiro século, os irmãos se reuniam nas casas. Então nós temos aqui igrejas-casas, onde aqueles convertidos, em geral pessoas que abriam as suas casas, eram aquelas que tinham um status social um pouco mais elevado, porque tinha a possibilidade de comprar casa e, portanto, fornecer ali um espaço para os cristãos poderem participar do culto. Isso você encontra em 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, Romanos capítulo 16, verso 5, Colossenses capítulo 4, verso 15, a expressão de que eles se reuniam nas casas. Bem, é interessante ainda observar que no Novo Testamento a palavra para igreja, em geral, é a palavra eclésia. A palavra eclésia não é uma palavra exclusiva do Novo Testamento. O Antigo Testamento, a tradução grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, ela vai usar a palavra eclésia em alguns momentos quando ela vai traduzir a expressão hebraica kahal. Ela usa então a palavra eclésia. Por que em algumas vezes? Porque não em todas as vezes. Em alguns momentos eles vão preferir usar a expressão sinagogue. Bem, é interessante que a palavra kahal significa congregar e demarcava a congregação do Senhor. Deuteronômio capítulo de número 23, verso de número 2. 1 Crônicas capítulo 28, verso de número 8. A palavra eclésia ainda era usada também no sentido comum do seu uso. Em geral, quando os gregos, em Atenas, por exemplo, iam se reunir para deliberar, para decidir sobre assuntos concernentes à cidade, eles se reuniam em uma eclésia. Era uma espécie de assembleia para se reunir e discutir assuntos da cidade. No Novo Testamento, a palavra eclésia vai aparecer com o sentido também de uma congregação, no aspecto de uma assembleia do Senhor, ou congregação do Senhor. Bem, quando a gente fala de culto, é interessante em primeiro lugar observar aqui a crítica que Paulo faz em alguns momentos à prática do culto, ou como o culto estava sendo praticado, melhor dizendo. Na epístola aos Gálatas, nós vamos ver Paulo combatendo um culto legalista e implantado uma tentativa de implantação naquela igreja por parte dos judaizantes. Na carta aos Colossenses, Paulo é por demais enfático e ele então vai criticar um culto no qual na reunião eles estavam adorando os anjos. Era um culto aos anjos. Então nós vamos ver, por exemplo, esses dois aspectos em que Paulo critica a prática de culto. Também é possível observar em 1 Coríntios, Paulo fazendo também alguma crítica à forma com que eles estavam se reunindo. Tanto a questão da ceia, como aparece em 1 Coríntios 11, a questão da ordem do culto, como aparece em 1 Coríntios capítulo de número 12. Bem, para falar de culto, nós vamos observar agora alguns elementos litúrgicos que aparecem nas cartas de Paulo, ou seja, no corpus paulino. Os elementos litúrgicos mencionados por Paulo são confissões de fé, hinos, doxologia, bênçãos e aclamações de oração. Primeiro aqui é a confissão de fé. Nas epístolas paulinas é possível a gente observar algumas confissões de fé. Em geral, essas confissões de fé vêm inicialmente acompanhadas de uma forma introdutória. Depois,
a confissão é apresentada. Alguns estudiosos acreditam que possivelmente as confissões de fé tenham se originado da necessidade de uma intenção evangelizadora por parte dos primeiros cristãos. Também é possível encontrar a confissão de fé ou confissões de fé em momentos do culto público, como a ceia do Senhor ou a cerimônia do batismo. Bem, a confissão de fé aqui que eu quero destacar aparece em Efésios capítulo 4, verso de número 14. Inicialmente nós temos aqui a forma introdutória. É por isso que se diz. E aí então nós vamos ver a confissão de fé. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Perceba que há aqui nessa confissão de fé uma ênfase na obra de Cristo, uma ênfase naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo realizou. Bem, há uma outra confissão de fé que aparece em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 3. Há a forma introdutória e a partir da forma introdutória está escrito que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então perceba que há também aqui uma ênfase na obra salvífica que Cristo efetuou. Bem, nós temos ainda outras confissões de fé. 1 Coríntios, capítulo número 12, verso de número 3, a forma introdutória é apresentada e a partir da forma introdutória o texto diz: Jesus é Senhor. Isso é uma confissão de fé, a declaração de que Jesus é Senhor. Principalmente se levar em conta aqui que a cidade de Corinto era uma colônia romana. E, portanto, confessar que Jesus é Senhor vai totalmente contrária à confissão de que o imperador é Senhor, como acontecia nos cultos imperiais. Nós temos também hinos em diversos lugares no Novo Testamento. A música ou a prática da música, ela é usada no culto devocional do cristianismo primitivo. A maioria dos hinos, a maioria dos louvores, eles eram adorações ou expressões espontâneas de louvor a Deus por parte do indivíduo nos cultos públicos. Bem, os hinos podem ser divididos em sacramentais, meditativos, confessionais e cristológicos. Em outro vídeo eu vou comentar propriamente sobre cada aspecto dos hinos, mas para tanto eu só quero destacar aqui um hino cristológico que aparece em Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao verso de número 11. Ali nós temos um hino. Alguns estudiosos acreditam que muito possivelmente aquele hino era um hino cantado no momento do batismo, em que o fiel confessava que Jesus veio em carne, que Jesus morreu por ele, que Jesus ressuscitou, e o fiel então confessava que Jesus é o seu Senhor e não César é o seu Senhor. Bem, o hino então é uma bela síntese cristológica que fala da encarnação, fala da morte, fala do sacrifício salvífico da cruz, fala da ressurreição, fala da ascensão e fala do poderio de Cristo sobre o universo. Temos também as doxologias. E o que são doxologias? É uma forma de discurso de oração cujo propósito principal é de louvar a Deus. Nas cartas paulinas, nós temos basicamente dois tipos. Uma é uma expressão que se identifica pela forma bendito seja Deus. E a outra é expressa pela frase a Ele a glória eternamente. Ok? Bendito seja Deus, uma doxologia, uma expressão de louvor. A Ele seja a glória eternamente. Uma também doxologia, uma expressão de louvor. Isso vai aparecer em cartas como 2 Coríntios, Romanos, Gálatas. Estas expressões estarão permeando estas cartas. Há ainda as bênçãos. Diz respeito à prática de proferir saudações iniciais e finais em suas cartas. Porque as bênçãos, elas permeiam
as cartas de Paulo, não apenas no início. No início é comum você ver Paulo dizendo graça e paz da parte de Deus Pai, como ele faz, por exemplo, aos Filipenses, e do Senhor Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. É comum as bênçãos de Paulo serem acompanhadas dessas duas expressões, graça e paz. Isso no começo. E no final, é comum também vermos Paulo falar ou desejar alguma bênção para a igreja que ele está escrevendo. Por exemplo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito é uma bênção que até hoje nós usamos, por exemplo, e chamamos de bênção apostólica no final das reuniões de culto do cristianismo protestante. Bem, há também elementos litúrgicos. E aqui, para que possamos finalizar, quais são os elementos litúrgicos? Eu quero dizer aqui 2 elementos litúrgicos que vão permear as epístolas de Paulo, conhecido como aclamações de oração. O primeiro é a expressão Abba. Abba significa Pai. A palavra Abba, ela não é uma palavra hebraica e nem muito menos uma palavra grega. A palavra Abba é uma palavra aramaica. É comum observar que quando esta palavra ela é usada nas cartas de Paulo, ela é automaticamente traduzida. Por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, pelo qual eu digo Abba, Pai. Seria a ideia, Pai, Pai, porque a palavra Abba significa Pai. Na opinião do importante estudioso Joaquim Jeremias, que escreveu a sua teologia do Novo Testamento, ele diz que a expressão Abba era uma expressão usada pelas crianças para se dirigirem aos seus pais. Também um outro estudioso chamado Kenneth Bailey, em Jesus pela Ótica do Oriente, ele vai afirmar que esta expressão era uma expressão falada por crianças ou falada pelas crianças, que denotaria uma espécie de papai, ok? E que demarca também uma espécie de uma forma da criança se dirigir ao seu pai. Então nós temos a expressão Abba. A segunda expressão é a expressão Maranata ou Maranatá. É interessante que essa expressão ela vai aparecer em ambiente inteiramente litúrgico. Em geral, essa expressão significa Senhor nosso vem, ora vem. É interessante observar que Oscar Cullmann, no seu livro Cristologia do Novo Testamento, publicado pela editora Agnus, ele vai trazer um detalhe importante da palavra Maranata. De fato, a palavra significa vem nosso, Senhor nosso vem. Mas aqui, segundo Cullmann, nós não temos apenas um sentido escatológico. Há sim o sentido escatológico, porém não é somente esse o sentido que existe na expressão desta palavra. Segundo este autor, quando os cristãos diziam Maranata, havia nos cristãos a expectativa de que o Senhor viesse sim para a consumação final, mas também eles acreditavam que quando expressavam esta palavra, o Senhor se manifestava presente no meio deles. É interessante que isso pode ser visto, segundo alguns autores, por exemplo, Wayne Mix, no seu livro Os Primeiros Cristãos Urbanos, ele vai dizer que a expressão dessa palavra se dava no contexto da ceia, no ambiente cultico da celebração da ceia, em que ao banquetear, ao participar daquela refeição que lembrava ou que lembra o sacrifício de Cristo, os cristãos diziam Maranata, na expectativa de que o próprio Cristo se fazia presente e ceava com eles. Bem, basicamente é isso que temos no que diz respeito aos elementos litúrgicos e o culto no cristianismo primitivo. Espero que Deus em Cristo possa grandemente te abençoar. E até uma próxima. Se você pode, compartilhe esse vídeo, ative as notificações para que todas as vezes você possa ser lembrado de um novo vídeo. Curta, vai nos ajudar muito. Um grande abraço.